Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Nutrição Integral do NutriTotalCast. Eu sou a Carol, nutricionista, e hoje vou discutir com o enfermeiro Ricardo Ferrer sobre nutrição integral. Lembrando que esse episódio ele conta com o apoio da Cardinal Health e também com a parceria de NutriTotal e Ganep Educação. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Bom, o Ricardo, ele é enfermeiro, graduado na Escola de Enfermagem do Centro Universitário São Camilo, graduado também em letras, Sim. Que legal! Especialista em nutrição clínica e hospitalar pelo Ganep, mestrando pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em interal e parenteral pela SBNPE e também presidente do Comitê de Enfermagem da SBNPE, enfermeiro de educação em práticas assistenciais da Redditor e está aqui hoje para compartilhar um pouco da sua vivência, do seu conhecimento com a gente. Bom, Ricardo, sem mais delongas, você poderia nos contar então um pouquinho do que é a nutrição integral, como que ela se aplica aí à nossa prática do dia a dia? Claro. Bom, quando a gente fala de nutrição integral, a gente está pensando em uma das estratégias de terapia nutricional, né? Quando a gente fala de terapia nutricional, a gente pode estar pensando em nutrição oral, enteral ou parenteral, e a terapia nutricional enteral vai estar dentro desse escopo. Quando a gente pensa em nutrição integral, nós temos uma legislação que rege, né, e que nos dá vários direcionamentos e parâmetros a respeito disso, que é a RDC 503, que foi publicada em 2021. O que essa legislação nos diz quando ela fala de nutrição integral? Que a nutrição integral ela vai ser uma fórmula de composição definida que a gente vai usar para os nossos pacientes para garantir o estado nutricional prévio dele ou para recuperar esse estado nutricional. Ela vai ter uma composição definida e estimada de nutrientes que a gente vai oferecer ou através de um dispositivo de acesso integral, mas pela legislação a nutrição oral também está englobada dentro desse conceito de nutrição integral. Então, um suplemento nutricional, ele também está englobado dentro dessa legislação de nutrição integral. Isso é muito importante, né, citar e contar para o pessoal de casa, porque existe realmente, né, um pouco de confusão quando se fala de integral, né, dieta integral. Não, mas dieta integral não é só através da sonda ou das ostomias, então o pessoal fica um pouco confuso, né, em entender que os suplementos entram nessa categoria. Sim. E quais seriam as principais indicações, né, para a utilização de uma nutrição integral? Eu tô lá no meu hospital, eu sou nutricionista, ou eu sou enfermeiro, vou entrar para uma equipe multiprofissional, ou tenho interesse, né, de entrar. O que eu preciso saber para falar, não, esse paciente de fato precisa de uma nutrição integral? A nutrição integral ela vai estar indicada sempre que nós tivermos um trato gastrointestinal viável e que a alimentação por via oral ela não está disponível por algum motivo. Então eu tenho um paciente, por exemplo, que está sob terapia intensiva, sob ventilação mecânica. Se ele tem um trato gastrointestinal viável, mas não tem a via oral disponível, a gente pode fazer, então, administrar a nutrição integral. Se eu tenho um paciente com uma disfagia grave, aquele paciente que a gente não está conseguindo alcançar as metas nutricionais através da dieta via oral por conta da aceitação, a gente pode ter indicação de nutrição integral também. E por vezes a gente pode ter pacientes que não conseguem se alimentar por algum outro motivo, não conseguem, não podem, ou não têm vontade, por exemplo, que a gente pode discutir e considerar a indicação de uma nutrição integral. Achei bem interessante que você começa falando que o trato gastrointestinal precisa ser funcionante, Exatamente. né? Então, gente, essa análise é importante aí antes de fazer qualquer indicação, né? Sim. E você diria, assim, quais seriam os principais benefícios que você imagina, ou enfim, que é comprovado na literatura, que o paciente terá ao utilizar, né, uma nutrição integral? O que seria de benefício prioritário? Quando a gente pensa em garantir a nutrição dos nossos pacientes, antes de entrar na nutrição integral propriamente dito, né, se a gente pensa em regime hospitalar, nós temos diversas publicações mundiais que dão conta de como a desnutrição hospitalar ela gera impacto negativo para os nossos pacientes. Então, um paciente desnutrido, ele vai custar mais dinheiro, porque eu vou gastar mais dinheiro com antibiótico para ele, porque ele tem maior risco de infecção.
ele tem maior risco de desenvolvimento de lesão por pressão, e se eu tenho uma lesão por pressão instalada, eu vou gastar mais tempo com curativo, eu vou gastar uma maior quantidade de insumos e de tempo de enfermagem e de honorários médicos para a gente contornar aquela situação. Eu vou precisar administrar mais antibiótico, o paciente vai ficar mais tempo no ventilador, sob ventilação mecânica. Então, a desnutrição, ela gera um impacto muito grande para o paciente. Então, se eu garanto a adequada nutrição para os nossos pacientes através da nutrição enteral, por exemplo, eu estou garantindo que ele vai ter melhores desfechos sob o regime hospitalar, por exemplo. E isso não desdobra só dentro de um hospital, por exemplo. Se eu garanto que meu paciente está tendo o melhor desfecho possível, eu estou devolvendo para a sociedade um sujeito funcional. Ele vai voltar para casa dele, acho que é a ideia de todos nós, né? Que ele volte para casa dele igual ou melhor do que ele veio para o nosso serviço. Né, isso é super importante você citar, porque tem um objetivo, né, dessa prescrição da nutrição enteral. O nosso objetivo sempre é reabilitar, recuperar, ou evitar, né, até em alguns casos, que esse paciente desnutra, né, porque a gente sabe todos os impactos de uma pessoa que passa um período internado, quando ele vai ser reabilitado, quando ele vai voltar para sua casa, todas as dificuldades. A família, ela levou uma pessoa que tinha toda uma convivência, tinha um convívio social, tinha habilidade e desenvoltura para exercer funções básicas do dia a dia, e ele retira do hospital uma pessoa acamada, uma pessoa sem mobilidade, com dificuldade de realizar atividades básicas, como levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes, se alimentar sozinho. Então, também tem um impacto muito grande, né, social e, enfim, até de custos mesmo. Sim. Ricardo, para complementar aqui um pouco, né, falando da nutrição enteral, até por tudo que você já trouxe. A gente sabe que existem vias de acesso diferentes, né, para a infusão desse tipo de terapia. Queria que você comentasse um pouquinho na sua prática, o que você vive no dia a dia, quais são as vias prioritárias. Existe muita dúvida, né? A gente sabe que existe também uma questão muito regional. Nós somos de São Paulo, temos aí muito convívio com alguns tipos de tipos de infusão, em outros estados outros. Queria que você comentasse um pouquinho dessas diferenças pra gente. Certo. As publicações, de modo geral, o que elas nos dizem, né? Que a gente, a recomendação é, se a gente tem indicação de nutrição enteral, que a gente poderia iniciar a administração com um dispositivo em posicionamento gástrico, por exemplo. E a gente pode pensar de imediato nas sondas nasoenterais, né? Então, de modo geral, a literatura diz isso. Além das sondas nasoenterais, que a gente vai chamar de dispositivos de curto prazo, né, que são aqueles dispositivos que a gente considera que vai utilizar por um curto período de tempo, a gente pode pensar nos acessos de longo prazo, né? Então a gente tem sondas de gastrostomias, nós temos sondas de jejunostomias, as gastrojejunostomias, que são dispositivos que a gente pode utilizar por um maior período de tempo, pensando naquele paciente que a gente já sabe de antemão que vai utilizar a via enteral para alimentação por um período maior, que de repente vai ser deshospitalizado com aquele dispositivo, a gente pode considerar essas vias. Mas, de modo geral, a literatura nos diz que a gente pode começar através do trato, com o dispositivo em posicionamento gástrico mesmo. Perfeito. E métodos de administração? O que você vive ali na sua prática também? A gente tem, né, método de administração gravitacional, bolos, temos a bomba de infusão. Na prática ali hoje, o que você vê mais de prioridade? O que os estudos têm recomendado? Os estudos que vão tratar de UTI é bomba de infusão. Não tem o que discutir, né? É bomba de infusão. E de modo geral, como você falou, a gente está aqui em São Paulo, a gente, né, tem instituições melhores equipadas, a gente está no centro do país, de algum modo, né? Então, Sim. De modo geral, o que a gente percebe nas nossas instituições é a administração através de bomba, para a grande maioria delas, né? E como eu falei, para a UTI a gente precisa de bomba, porque a gente precisa ter um controle mais rigoroso mesmo do que está sendo ofertado para os nossos pacientes, né? No entanto, se a gente pensa em domicílio, né, numa condição domiciliar, ambulatorial, esses pacientes vão fazer a administração gravitacional. É pouco comum que os pacientes utilizem bomba de infusão em casa, mas também não é contraindicado, né? Não é isso, mas é menos comum. Agora, em regime hospitalar, a gente acaba utilizando as bombas de infusão, porque elas também são facilitadores para o trabalho da enfermagem, né? Sim. A gente consegue controlar melhor o que a gente está oferecendo para os nossos pacientes. A gente, inclusive, tem as bombas que garantem hidratação associada à nutrição muito enteral. Importante citar. A gente tem falado aqui nos videocasts, né, dessa série,
justamente da hidratação, né? A importância da gente ficar atento também à hidratação, que é Sim. algo que a gente vê na prática ali que acontecem muitos probleminhas relacionados, né? E a gente da enfermagem, quando vê a bomba que garante dieta integral A e enfermagem fica hidratação, muito feliz. O olho brilha. É tecnologia a favor, né? Exatamente. A gente sabe o quanto vocês são sobrecarregados também, né? Tem equipe muitas vezes reduzida, trabalha em regime de plantão. Então, é uma equipe que realmente tem ali esses facilitadores, eu acredito Sim. que deixam vocês muito felizes. Conta um Sim. pouco pra gente. E não é só pensando na nossa demanda de trabalho. É evidente que a gente ama, porque né, facilita o trabalho de todo mundo e a gente tem sempre uma demanda de trabalho que, conforme a gente tem avançado, o nosso trabalho tem ficado cada vez mais específico e mais Sim. complexo de maneira geral, né? Então, ter a tecnologia que facilita pra gente e garante uma melhor entrega para o paciente, porque todos nós estamos lá para isso, né? Sim, Para sim. entregar o melhor possível. Então, ter a tecnologia a esse favor, jogando junto com a gente, é maravilhoso. A gente ama. Isso é ótimo. E garante, como você falou, né? O melhor cuidado para o paciente. Sim. Porque existem, né? Erros e existem ali na correria muitas vezes a dieta não sobe ou a hidratação não chegou e aí o enfermeiro tem que ficar ali correndo atrás, né? A gente comentou aqui em outros episódios também. Ótimo. E pra gente poder fechar então aqui, né? Eu queria entender o que você compartilharia, assim, de dicas práticas, né, a respeito aí da nutrição integral para profissionais e pacientes também, né, que estão lidando aí com essa realidade da terapia nutricional. Eu acho que quando a gente pensa, né, em nutrição integral trabalhando em equipe, eu acho que a gente tem muitas interfaces para trabalharmos juntos, né? Então, o paciente deu entrada, né, nos nossos serviços, a gente precisa ter aquele olhar para pensar em indicação o mais precocemente possível, né? As nutricionistas, né, fazem as avaliações, as triagens, avaliações nutricionais, mas acaba que quem recebe o paciente primeiro somos nós da enfermagem, né? Qualquer porta de entrada de um hospital... É a enfermagem que é a linha de frente, eu tava falando isso. Eu lembro que os pacientes chamam por conta do chuveiro que quebrou, né? O outro enfermeiro falou isso, é o chuveiro que quebra, é o controle que não funciona, Exato. É a comida que não está boa, chama a enfermagem. Exato. Depois a enfermagem que faz essa ponte, né? Exato. Então, a gente sempre vai estar nessas portas de entrada, né? Então, a gente ter esse olhar também e de compartilhar esse nosso olhar com a nutricionista, né? Pra gente dividir mesmo, né? E entregar o melhor, que é o que a gente está falando desde o começo, né? Isso posto, o que é importante, né? Indicamos nutrição integral, ela já está instalada, a gente está entregando isso para o paciente. A gente garantir que seja entregue aquilo que está prescrito. E quem faz isso é a enfermagem. Sim, são os nossos parceiros da linha de frente. Exato. Era para eles que eu recorria. Você consegue me dizer quanto que foi infundido da dieta do isso. paciente tal? É isso, é a gente que vai entregar. Então, né, por melhor que o cálculo seja feito, a indicação da fórmula, isso pode estar perfeito e geralmente está, mas se a gente não entregar, o trabalho foi perdido. E quem garante essa entrega, quem garante a administração, quem tem um olhar clínico de falar para a nutricionista, tô achando que não está tolerando bem. Sim. Será que a gente não evoluiu muito rápido essa vazão? Será que a gente volta um pouquinho atrás? Será que a gente pode pensar uma outra estratégia? É a gente que está ali 24 horas. Então, dividir esse olhar é fundamental. Garantir o dispositivo adequado, né? Então, optamos por tal dispositivo, por tal indicação. Ter um olhar crítico para aquele dispositivo, a gente está garantindo a patência dele, que ele vai ter uma vida útil adequada para aquele paciente. E pensar no pós-alta, né? A gente sempre fala, o momento de pensar alta do paciente é a hora que a admissão dele é feita. Que começa, né? Exato. Então, se a gente fala de nutrição integral e se a gente já tem uma perspectiva de que esse paciente vai receber alta hospitalar com nutrição integral, não dá para preparar esse paciente no dia da alta. Sim. É um preparo longo, ele precisa conhecer a dieta integral, conhecer o dispositivo em uso, como que eu preparo, né, uma dieta integral, como que eu manipulo, como que eu cuido desse dispositivo, como que eu prendo, como que eu tomo banho com isso, como que eu vou viver a vida com isso a partir de agora, o que eu posso fazer ou não posso fazer.
usando esse dispositivo, quais serviços eu devo recorrer em determinadas situações. Então, é um tipo de orientação que não dá para ser feita no dia da alta. Com essa e com todas as outras que vão ser orientadas, né? Porque não vai ter só essa, inclusive, né? Terão muitas outras. Então, a gente precisa começar o quanto antes e não dá para ser sozinho, né? Tem que ser em equipe. Tem que ser em equipe. E muito legal isso que você trouxe, porque eu trabalhei numa instituição que o nosso lema é a educação para alta, ela começa no dia que o paciente internou. Exatamente. Você não tem previsão de alta, você não tem nada, mas é ali que começa o processo de educação, né? Pra gente garantir uma alta segura e adequada. E é muito bom e importante que ele trouxe algumas coisas aqui até pro pessoal que tá em casa. Trabalho em equipe. Nós nunca fazemos nada sozinhos, né? Exatamente. A gente só consegue algum sucesso em relação à terapia nutricional quando nós estamos trabalhando juntos. E é muito interessante ver, eu fico muito feliz, enfermeiros, né? Atuando nessa linha de frente, olhando para a terapia nutricional com a importância que ela tem e se posicionando, garantindo o lugar de direito de vocês, que é isso que você trouxe. O lugar de direito é na frente, porque vocês estão na linha de frente. Então, vocês precisam estar junto com a gente nesse time. Tô muito feliz aí com esses episódios e com essa fala de vocês. Bom, Ricardo, muito obrigada por sua contribuição. Foi ótimo, acho que a gente conseguiu construir ali um pouco do conceito, né? E trazer também um pouco da realidade prática para quem tá em casa. A vocês que nos assistiram até aqui, meu muito obrigada. Esse foi mais um episódio da série Nutrição Integral. Essa série que tem aí o objetivo de trazer conhecimento prático e vivência, né, com enfermeiros e profissionais da área de saúde para vocês e que tem o apoio, né, de uma construção de parceria de NutriTotal Pro, Ganep Educação e Cardinal Health. Então, meu muito obrigada a vocês. Ricardo, meu muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado quem nos acompanhou também. Então tá bom. Até a próxima. Até. Obrigado. Tchau, tchau.